Olá, seja muito bem-vindo à nossa jornada de leitura. Hoje, no dia 149, a gente vai mergulhar em três textos que são muito, mas muito poderosos. E embora pareçam bem diferentes à primeira vista, juntos eles nos contam uma história incrível sobre um tema central, a justiça. E para começar, vamos direto ao ponto. A grande pergunta que vai guiar nossa conversa hoje é essa: o que significa de verdade ser justo aos olhos de Deus? Será que é só seguir uma lista de regras ou fazer um monte de coisa boa? As leituras de hoje vão nos mostrar que a resposta é bem mais profunda e talvez até surpreendente. Então, esse aqui é o nosso mapa para hoje, tá? A gente começa com o apóstolo Paulo em Romanos, falando de fé. Depois, a gente vai ver um estudo de caso bem dramático com o rei Saul. Em seguida, vamos sentir a emoção pura de um salmo de Davi. E no final, a gente amarra todas essas pontas. Vamos nessa? Nossa primeira parada, então, em Romanos, capítulo 4. É aqui que Paulo constrói um dos pilares da teologia cristã, e ele faz isso usando uma figura que todo mundo conhece, Abraão, para ensinar sobre a justiça que não vem por esforço, mas pela fé. O conceito-chave aqui é esse: justificação pela fé. O que é isso na prática? Pensa assim: não é sobre a gente fazer por merecer, não é sobre se esforçar para ficar bem com Deus. É um ato de Deus. É Ele quem declara que alguém é justo simplesmente por causa da confiança, da fé que essa pessoa deposita nele. E o exemplo que Paulo usa é brilhante: Abraão. A Bíblia não diz Abraão obedeceu perfeitamente e por isso se tornou justo. Não. Ela diz Abraão creu. A fé dele foi como uma moeda que Deus aceitou e colocou na conta dele como justiça. Simples assim. E aqui Paulo faz uma distinção, o que é, olha, fundamental. Tentar ser justo pelas obras é como trabalhar por um salário, né? Você faz o seu serviço e espera o pagamento que é seu por direito. Mas a fé funciona de um jeito totalmente diferente. Ela não é um salário, ela é um presente. É algo que a gente recebe pela graça, não por mérito. E aí Paulo, que era um mestre da argumentação, já antecipa a próxima pergunta. Alguém podia levantar a mão e dizer, peraí, mas e a circuncisão? Abraão obedeceu ao mandamento. Então ele joga essa pergunta estratégica para desmontar de vez o argumento de que a obediência à lei tem que vir primeiro. E a resposta é clara, é poderosa. A justiça de Abraão foi declarada antes dele ser circuncidado. A circuncisão não o tornou justo, entende? Ela foi um sinal externo, como um carimbo, um selo, que só confirmava a justiça que ele já tinha recebido simplesmente por crer na promessa de Deus. A fé sempre vem primeiro. Bom, agora a gente vai para 1 Samuel 13 para ver como isso funciona ou não funciona na vida real. Se Abraão é o nosso exemplo da fé que justifica, a história de Saul aqui é um estudo de caso trágico do que acontece quando a fé vai embora e a desobediência toma o controle. Tenta imaginar a cena. É um cenário de pressão máxima. O exército de Israel está apavorado, os soldados estão fugindo, o profeta Samuel, que era o único que podia fazer o sacrifício, está atrasado, e a cada minuto que passa, a ansiedade de Saul só aumenta até chegar no limite. E só para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, o texto nos dá um detalhe que é chocante. Em todo o exército de Israel, sabe quantas espadas existiam? 2. Apenas 2. Uma era de Saul e a outra do filho dele, Jonatas. A desvantagem era absurda. A única coisa que eles tinham era a ordem de Deus para esperar. A fé era a única arma de verdade que eles podiam ter. E aqui está a lógica de Saul, nas palavras dele mesmo. Ele não agiu por maldade, por rebeldia pura. Ele agiu por medo, por impaciência. Ele sentiu que precisava fazer alguma coisa para controlar a situação, em vez de confiar na promessa e obedecer. Ele trocou a fé pela ação desesperada. A resposta de Samuel é dura e direta. O que Saul fez não foi um errinho de protocolo. Foi uma quebra fundamental do mandamento de Deus, uma prova de que, na hora da crise, a fé dele falhou. E as consequências disso para o reinado dele foram devastadoras. Agora a gente muda completamente o tom. Saímos da teologia, da história e entramos no Salmo 58. É um clamor poético, visceral, que expressa toda a angústia de viver num mundo onde a justiça parece ter desaparecido. O salmista Davi já começa com uma pergunta que corta como uma navalha. Ele fala diretamente com os poderosos, com os juízes, com quem deveria garantir a justiça e acusa eles na cara. Vocês estão pervertendo tudo.
E as imagens que Davi usa aqui são pesadas. Ele não fala da injustiça de forma abstrata, não. Ele descreve com metáforas chocantes. A maldade é como o veneno de cobra, a violência tem presas de leões, e ele chega a desejar que os maus desapareçam como uma lesma que derrete no caminho. É muito forte. Mas depois de todo esse desabafo, de toda essa raiva, o salmo termina com essa declaração de fé. É o ponto de virada. Apesar da maldade que parece vencer, apesar da corrupção dos poderosos, a certeza final é que a justiça não é uma mentira. Existe um Deus que julga, e no fim, os justos vão ver a recompensa. Certo. Então, a gente passou pela teologia da fé, pela falha da obediência e pelo clamor por justiça. Mas como é que a gente junta essas três peças tão diferentes? Vamos conectar esses pontos agora. Olha só, esse resumo ajuda a gente a organizar tudo. Romanos 4 nos diz o quê? A justiça vem pela fé, é o fundamento. 1 Samuel 13 nos mostra o como não fazer. A história de Saul prova que a desobediência é o resultado da falta de fé. E o Salmo 58 nos dá o porquê. A gente pode ter esperança. Mesmo quando tudo parece injusto, a justiça final e perfeita é de Deus. E isso tudo nos leva a uma questão para a gente pensar, né? Como é que esses padrões se repetem hoje? Onde é que as pessoas são chamadas a viver pela fé como Abraão, a resistir à desobediência impaciente de Saul e a se agarrar na esperança de Davi, confiando que no final das contas, Deus vai fazer justiça? E aí, essa análise das leituras de hoje ajudou a clarear as coisas? Se sim, não esquece de deixar uma curtida e, claro, de seguir o Pneuma BR para a gente continuar junto nessa jornada diária de leitura da Bíblia. Muito obrigada pela companhia e até a próxima!